Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que honra conhecer os irmãos. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite. Deus abençoe o pastor Léo, pastora Raquel. Deus abençoe a vida de vocês. Que cultão, hein? Tá sendo assim os 9 dias. Meu Deus, muito forte. Deus abençoe. Bom é estarmos na presença de Deus. Deus abençoe também meu amigo Lucas, Isabela. Deus abençoe. Bom ter vocês hoje aqui. Que alegria. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Tem um telão ali do lado, correto? Amém, aleluia. Vou lá para poder ver como é que é a sensação de vocês ficarem sem ninguém aqui e eles ficarem com alguém fisicamente lá. Só para a gente ter uma noção de como é que é. Cadê? Como é que é aqui? Eita, ó, vocês aqui são mais crentes que eles lá, né? Porque o que o Senhor disse? O Senhor disse para Tomé: Tomé, porque creste e viste? Bem-aventurados que não viram e creram. Deus abençoe a vida dos irmãos. Está frio aqui, não tá? Tem ar-condicionado ligado aqui? Ah, por isso então desliga esse trem, gente. Feliz de estar aqui com vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? A mesma atmosfera que está lá dentro não será igual a essa daqui de fora. A daqui será maior. Por quê, Camila? Porque quem mais sacrifica, mais recebe, né? É assim que Deus faz. Então Deus abençoe a vida dos irmãos. Queria ver vocês aqui. Tá tudo bem aqui? A gente pregar lá, vocês vão dar glória aqui? Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Cadê tua Bíblia? Solta esse celular, menina. Pega a Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Gente, o que é a sonoplastia dessa igreja, hein? Não. Se eu fosse você, eu tava aplaudindo. Você tá achando que é assim em todo lugar? Esquece, né? Não, meu irmão. Coisa séria, hein? Como é que é o nome de vocês aí? Quem cuida do som? Eliel. Cadê você, Eliel? Eliel. Jesus vai guardando o Eliel da vaidade, Senhor. Porque ele é tão bom que só ele pode derrubar ele mesmo. Eliel, Deus abençoe sua vida. Há um estigma na sonoplastia da América. Nós que viemos do Brasil e a gente tem uma alegria de adorar a Deus com muita liberdade, de maneira muito alta. Quando a gente chega aqui, vou falar um negócio pra vocês, nunca falei isso em igreja nenhuma, pastor Léo. A gente já chega meio preocupado, não é, Lucas? Tipo assim, Deus dá graça, me dá fôlego, me dá voz. Porque é um compressor bem apertado e muito sufocado. Acredito que em razão dos problemas jurídicos, de som e etc, a gente compreende, mas é sempre muito difícil, sempre muito difícil. Então ontem eu tive a oportunidade de ministrar 2 vezes em uma igreja e esse mesmo padrão de vocês aqui, e poder vir aqui hoje nessa igreja, ou seja, viver 2 dias seguidos de som em 3 ministrações, das duas uma, ou Deus está dizendo: estou usando os brasileiros para virar uma página na sonoplastia, isso alivia a nossa alma, eu quero crer que é isso, ou Deus está dizendo: se prepara, que eu estou te abençoando. Não, eu quero crer que é o primeiro, amém? De verdade, Deus abençoe essa igreja. Que igreja linda, que som maravilhoso. Meu Deus, fui até renovada. Deus abençoe também os ministros de adoração dessa casa. Meu Jesus, meu filho escolhido, né? Chosen, né? Eu tô muito bilíngue, me respeita. Eu tô assim, entendeu? E o Lucas dizendo: pode quebrar a baqueta que eu dou outra. Eu falei: não vai quebrar a baqueta. Se ele continuar, ele vai quebrar a bateria. Tu vai dar outra? Porque você arrebentou a boca do balão. Aí todos os ministros, baixista, guitarrista, tecladista, você vê que eles têm uma escala, né? Troca, isso é fartura, o nome disso é prosperidade. Aleluia. Deus abençoe, estou feliz demais. Todos acharam Marcos capítulo 5? Quem achou, diga glória. Glória. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero.
Marcos, capítulo de número 5. Suênia, minha amiga, bom te ver aqui. Eu fico feliz quando você tá. Forever together and ever. Nem eu me aguento. Deus abençoe, minha amiga. Versículo 22. Marcos 5, 22. Ele é o seu gritar muito aqui, aí você não abaixa pra mim não, você baixa só aqui a peazinha pra eles, tá bom? Só pra eles. Eu já vi que você não abaixa nunca, mas no meu caso, talvez seja necessário baixar só um pouquinho pra eles, pra não ferir os irmãos. Mas pra mim não. Never. Olha, nós vamos ler o versículo 22 em diante e depois nós vamos pular para o 35, tá? Vamos ler o 22, 23, 24 e pular para o 35. Amém? Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Qual é o nome do principal? Jairo. Qual é o nome do principal? O qual vendo prostrou-se aos seus pés. Aos pés de quem que ele se prostrou, gente? Isso, de Jesus. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, ou seja, está quase morrendo. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Olha o que Jesus disse: não temas, crê somente. Não temas, somente creia. É isso que Jesus está dizendo para Jairo. Diga amém por essa palavra. Amém. O que significa essa palavra final? O que significa essa palavra final de Jesus para Jairo? Jairo acabou de ouvir uma notícia de derrota. Pode ficar acesa não? Valeu. Tu é rápido, hein? Tu estava lá em Gênesis 1? Essa palavra, não temas, crê somente, ou somente creia, é Jesus animando a fé de Jairo. É Jesus mantendo a expectativa dele em alta. O que Jesus está dizendo para ele é: sustente a expectativa. Mantenha a expectativa. E gerar expectativa não é difícil. O mais difícil não é gerar uma expectativa. O mais difícil é manter uma expectativa que foi gerada. E é exatamente isso que Jesus está pedindo para Jairo. Jesus não está pedindo para ele criar expectativa. Jesus está pedindo para ele manter a expectativa. E manter a expectativa, eu já disse e vou repetir, é muito mais difícil do que criar uma expectativa. Significa que você precisa ser capaz de sustentar aquilo que você acreditou no início, mesmo quando o meio te apresenta uma circunstância completamente improvável, totalmente oposta daquilo que você acreditava no início. Então sustentar se torna muito mais difícil. E é isso que Jesus está dizendo para Jairo: sustenta. Vou contar de 1 a 3 e tu vai liberar essa palavra profética para alguém. Essa palavra é uma palavra de ordem nessa noite. Como já disse o pastor, 9 dias criando, mas é depois que a conferência acaba que você precisa manter. Você precisa sustentar a expectativa. Então quando eu disser 3, você vai liberar essa palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus está nos confiando como verdade para esse final de ano de 2023 aqui nessa noite. Quando eu disser 3, você vai abrir a boca e vai liberar essa palavra para quem está do seu lado. Você vai dizer para esta pessoa: sustenta a expectativa. Entendeu? É 1, é 2. Respira fundo. Escolhe a pessoa.
3, libera a palavra, vai. Sustenta isso aí. Mantenha-se firme na expectativa. Veja, por que é importante manter a expectativa? Porque por mais que Jairo esteja precisando de ajuda, o compromisso de Deus não está em corresponder necessidade. Deus não trabalha para quem precisa. Leve essa regra para a tua vida. Porque senão o Deus que hoje você diz adorar, em pouco tempo você passará a rejeitá-lo. Você passará a questioná-lo. E passará até a duvidar do seu poder, do seu amor e da sua bondade. Porque humanamente falando, a gente acha que Deus tem obrigatoriedade e compromisso de corresponder à necessidade das pessoas. Isso é tão verdade que algumas pessoas, até mesmo no nosso meio eclesiástico, cristão, fazem uso da necessidade para forçar a cooperação. Veja, olha o texto que o pastor leu hoje aqui na hora do ofertório. Não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com... O que move a mão de Deus não é necessidade, entenda. Eu não estou dizendo que Deus não opera na vida de quem precisa, mas a mola propulsora, a prioridade, o compromisso de Deus não é responder necessidade, é corresponder expectativa. Aleluia. Isso aqui que nós estamos falando não é uma coisa da minha cabeça, isso é um princípio bíblico. Pela boca do profeta Isaías ele vai dizer: porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus que trabalha para aqueles que precisam, para aqueles que nele esperam. Dá uma olhada mais carinhosa para o texto. Por que ele não diz desde sempre? Primeira verdade, porque há em Deus um prazer em corresponder à expectativa humana. Por que ele não diz desde sempre? Porque Deus só passou a dar expediente de trabalho depois que fez o homem. Antes de fazer o homem, Deus não dava este expediente. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus criou céu e descansou. Deus criou terra e descansou. Deus criou bicho, planta e descansou. Mas depois que criou você, nunca mais. Está de boca fechada por quê? Já era para estar levantando a mão e rendendo graças. Porque eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molesta de dia e nem de noite. Porque Deus trabalha, Deus trabalha. Você tira folga, mas Deus trabalha. Você descansa, mas Deus trabalha. Você tem sábado, mas Deus trabalha. Desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Isso aqui não é filosofia não, irmão. Isso aqui é realidade. Eu não estou inventando e nem estou sendo poética não. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele vai dizer a seus discípulos: eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho, eu vou lá ajudar ele. Porque se tem uma coisa que vocês sabem dar para Deus, é trabalho. Agora, não tenha pena de Deus. Não pense que ele é um bom velhinho que, tadinho, ele está trabalhando. Esquece. Ele não conhece a aposentadoria, ele não depende de seguro social. Ele não fica encostado pelo plano de saúde, ele não se cansa, ele não se fadiga. Camila, mas ele é ancião de dias, é o ancião que nunca fica velho. Mais atual do que qualquer outro que já tenha existido ou passado pela sua história. Ele se assenta, ele governa, ele está no trono, ele faz, ele tem, ele é, ele pode. Isaías vai dizer, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória enchia a casa onde ele estava. Os umbrais das portas se moviam com a voz que adorava aquele que clamava dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Ele não é um velhinho aposentado, ele é Senhor, dele é o governo. O apóstolo Paulo vai dizer:
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo está subjugado a ele. Dele é o domínio, dele é a majestade, dele é o poder, dele é a honra, dele é a glória. Quem depende de passagem é você. Quem depende de circunstância favorável é você. Ele está aqui hoje, também está na Ásia agora mesmo. Ele ouve todas as orações e nunca teve deficiência auditiva. Ele ouve todo mundo clamando e adorando ao mesmo tempo e não confunde a voz de ninguém. Seus cabelos não são brancos como a neve para falar da sua idade, são brancos como a neve para ressaltar a grandeza da sua santidade. Seus olhos são como chama de fogo. Isto é a alusão de um Deus que não tem pálpebras. É por isso que Davi vai dizer: eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. Ele não pisca, ora canto remácia. Ele é forte. O profeta Isaías vai dizer que ele junta todas as águas da terra e coloca na palma da mão como se ela fosse uma gota só. O universo que você chama de infinito é medido pelo antebraço dele. O céu que você olha daqui de baixo para cima, ele olha este céu de cima para baixo. Por quê? Porque ele está acima das mais altas nuvens. Quem entenderá o trovão do seu poder? Esse Deus está trabalhando por você. Você está entendendo isso aqui? Então por que tu estás tão cabisbaixo? Por que tu tem andado tão entristecido? Deus te trouxe hoje aqui para dizer: quando chegar na tua cama, mande o espanto noturno calar a boca, porque eu estou na cabeceira da tua cama. Enquanto você dorme, eu trabalho. Deus está trabalhando. Fale isso para alguém, diga: Deus está trabalhando. Ele está dando expediente agora mesmo. Agora mesmo Ele está dando expediente. Ele está dando expediente agora mesmo. Agora mesmo está curando, está salvando, renovando, libertando. Ele é maravilhoso. A Ele a honra, a Ele a glória. Não pense nele como um velhinho cansado. Então veja. E Ele não trabalha para atender necessidade, porque senão não tinha que ter mais mendigo na rua. Pessoas também não deveriam mais morrer por causa das doenças que elas carregam. Entenda. Deus não é movido por necessidade. A nossa mente, que é movida por uma justiça extremamente limitada, e acha que a prioridade de Deus para agir tem que ser necessidade. E isso é um equívoco muito grande. Por isso eu estou dizendo nessa noite: corrija o seu entendimento de pelo que Deus trabalha, de que maneira, como, para quem a mão de Deus se move, de quem é o favor de Deus, para quem Ele se inclina. Não basta conhecê-lo, você precisa ser conhecido dEle. Numa batalha contra os midianitas, Davi vai ir à peleja contra eles e vai dar vitória ao Senhor a Israel, como fazia de costume. Mas nesse dia, se eu não me engano, 2 Samuel 22, 1 Samuel 22, mas eu posso estar errada, mas você pode jogar lá em Samuel que está lá. E o texto diz que Israel vai derramar tanto sangue do inimigo, que percebendo o inimigo que o Senhor era com Israel, começou a clamar. Aí o texto diz assim: e clamaram até o Deus dos céus. Clamaram até o Deus de Israel. Quem? Jeová. E eu acho lindo porque o texto diz assim: mas não houve no céu quem os ouvisse. Então veja, clamaram ao Deus certo, sim ou não? Clamaram ao único Deus verdadeiro, sim ou não? Só que Deus é Deus de aliança. Não basta você conhecer Ele, você precisa também ser conhecido dEle. Então Deus continuou pelejando por Israel e destruiu os inimigos, mesmo quando eles clamaram o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Porque não é sobre o quanto eu o conheço, é sobre o quanto eu permito que Ele me conheça. Isso é lealdade, isso é fidelidade. Então desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu, com o olho não se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então essa expectativa, ela é gerada baseada naquilo que Deus faz. Olha para cá e vamos embora quebrar agora, vamos embora craquelar agora
todo pensamento bonitinho de hipocrisia e de politicamente correto. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Ah, Camila, eu não adoro Deus pelo que Ele faz, eu adoro Deus por aquilo que Ele é. Lindo, parabéns. Isso é uma parte da verdade, mas isso não é toda a verdade. Porque o Deus que você adora, por ser quem Ele é, você só reconhece quem Ele é por causa do que Ele... E qualquer outra coisa diferente disso é mentira ou é sofisma. Não há uma consciência capaz de que nos leve a respeitar e a temer o que não conhecemos. Olha o que salmodiava Davi: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Qual é a colocação disso? Só confia em ti quem sabe o que o Senhor faz. Quando Moisés pergunta para ele, Êxodo capítulo 3, quando eu chegar lá para fazer o que o Senhor está me mandando libertar o povo, eu respondo o quê? Eu digo que Deus que me enviou. Deus podia ter dado qualquer um dos seus muitos nomes para ele, mas ele não usa nenhum dos seus nomes que falam dos seus atributos. Rafá que cura, Jireh que provê, Nissi bandeira, Sabaote guerra, Shalom paz, nenhum desses. Ele diz assim: diga que o eu sou te enviou a eles. Isso aqui traz duas verdades. A primeira, Deus está trazendo memória a Abraão. Se você chegar lá, Moisés, e falar que o eu sou te enviou a eles, eles vão entender imediatamente que o Deus de Abraão se lembrou da aliança, que Ele vai nos libertar, que há uma promessa sobre nós e chegou a hora de cumprir, nós vamos herdar Canaã. Era basicamente isso que significava num primeiro momento. Mas há também uma aplicação mais extensa do que significa o eu sou, pelo próprio nome de Deus. O que significa o eu sou? Eu sou tanta coisa que numa conversa de 1 hora de sarça não dá para eu te falar quem eu sou. Você vai ter que obedecer, você vai ter que ir, vai ter que fazer o que eu estou mandando. E no caminho você vai descobrir quem eu sou maná que desce do céu, eu sou roupa que não acaba, eu sou água que sai da rocha, eu sou azeite que jorra da pedra, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da minha palavra. Eu vou repetir: eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu te entreguei. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu te entreguei. Então vai que você vai saber quem eu sou. Então o que Deus está dizendo para Moisés? Você vai saber quem eu sou através daquilo que eu faço. Deuteronômio capítulo 32, se eu não me engano. Se eu estiver enganado é o 28. Camila, você não está recordando? Não! Dorme 2 horas por noite, sobe aqui e vem pregar você. E Deus vai dar uma canção para Moisés antes de recolhê-lo, para que ele cante essa canção ao povo. Ele vai dizer assim: olha, Moisés, compõe aí uma canção. E aí Deus vai dando para ele o que ele vai ter que colocar na composição. Deus diz assim para ele: escreva o que eu fiz, coloca isso em notas, em canções, e canta essas canções no meio do meu povo. Ensina os pais a cantarem e ensina os filhos a cantarem essa canção. E o que o Senhor quer nessa canção? E aí Deus ia dando a composição. E Deus disse: diga aí que eu fiz azeite sair da dura pernedeira, ou seja, da rocha inquebrável. Diga aí que eu enviei maná. Diga aí que eu fui o vento que soprou no ocidente para abrir o mar enquanto eles dormiam na madrugada, antes do cajado tocar ao lado de cá.
Diga aí o que eu fiz. Diga como eu os livrei com mão forte, braço estendido. Diga como eu os conduzi. Diga como eu fui o GPS deles no caminho. Diga como eu fui coluna de fogo durante a noite. Diga que eu também os guardei como nuvem ao redor do arraial durante o dia. E Deus ia falando: diga para eles que eu não deixei a sandália acabar. Diga para eles que eu dei vitória diante dos seus inimigos, sem escudo, sem espada e sem lança, porque eu fui adiante do meu povo. Vai escrevendo isso, escreve. Aí ele vai escrevendo, escreve, vira a canção. Aí depois que ele termina, ele diz assim: ensine Israel a cantar e ensina os pais, cobra os pais a ensinarem a cantar a canção para os filhos, porque essa geração vai passar. E a única maneira, olha, não sou eu que estou dizendo, nem Moisés, é Deus. E a única maneira deles lembrarem de quem eu sou é se eles lembrarem do que eu fiz. Você não teme, você não respeita e você não ama o que você não reconhece capacidade. Você não obedece, você não se sujeita. Largue de hipocrisia. Você não se subordina a quem você não reconhece a autoridade. Camila, e Deus não está chateado com essa sua mensagem? Não, não, porque Deus ama a verdade no íntimo. O autor da carta aos Hebreus vai nos ensinar algumas coisas, entre elas a se relacionar com Deus de acordo com a medida da fé. Olha o que ele vai dizer: ora, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou que Ele exista. Só que o versículo não é só isso, ele dá continuidade e ele diz assim: e é galardoador daqueles que o buscam. Então veja, não é só acreditar que Deus existe, mas na crença de que Ele existe, me aproximar dele de maneira intencional. Você não gosta disso, mas é a verdade. Às vezes o que a gente gosta é uma mentirinha bem florida, bem perfumada. Mas eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender, porque de vez em quando o evangelho da graça é um escândalo mesmo. Não, Camila, eu não tenho essa intenção. Por isso muitas orações suas não são respondidas. Por quê? Porque Deus não dedica tempo de resposta para quem não é intencional na entrega. Você precisa sim ser mais intencional. O que é isso, Camila? É o próprio Davi que vai salmodiar e ele vai dizer: não se aproxime de Deus sem saber o que você vai falar. Deus não é alguém que você se aproxima sem ter palavras, sem ter intenções. Não se marca uma reunião com Deus, não se desenvolve uma prática de vida devocional sem saber o que você vai colocar diante de Deus. Você está pensando o quê? Que Deus fica no portão vendo a banda passar? Eu não acabei de dizer para você que Ele dá expediente de trabalho. Agora, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Deus é ocupado demais para você. Eu estou apenas dizendo que um Deus intencional espera orações intencionais. Um Deus intencional espera uma adoração intencional. Está aqui, mas não sabe por que veio. Então é o próprio Deus que pergunta: veio para quê? Está fazendo devocional porque alguém mandou? Mas não sabe o que orar? Camila, você está dizendo que se eu não tiver o que pedir, eu não devo falar com Deus? Não. O que eu estou dizendo é que você deve ser intencional em toda a sua entrega. Não sabe o que pedir, não tem nada para pedir? Coloque um louvor, dobre o joelho e seja honesto. Senhor, hoje eu não sei como falar e não tenho nada, mas vou aqui me subordinar. Vou te adorar, vou entregar, porque reconheço quem tu és, e tu és digno, e tu és santo, e tu és maravilhoso. Entrega uma adoração intencional. Agora, não vem com esse falso puritanismo de dizer: não, eu não vou pedir nada, Deus está muito ocupado, Deus tem coisas mais importantes para fazer. Não, eu tenho consciência de que tem coisa que eu não devo ocupar as minhas orações, consciência de que tem coisa que eu não devo pedir a Deus. Não, eu não quero me aproximar das mãos de Deus. Não, eu não quero que Deus me entregue as coisas que eu sei que eu posso conquistar. Se pudesse de fato conquistar, já tinha conquistado. Aí você fica: não, eu não quero. Ótimo, então sustenta a tua santidade, sustenta o teu puritanismo. Como, Camila? Quando você vê alguém recebendo o que teve coragem de pedir e você não faz cara de rogado não. Celebra, curte, comenta e compartilha. Vai pra cima.
cima, porque você diz que não pede e que não se comporta desta maneira, porque você, não, eu respeito Deus, não, mas quando vê alguém recebendo, você quer criticar. Aí eu te pergunto, tu estás criticando quem recebe ou tu estás com ódio de quem deu? Então sustenta a tua santidade, sustenta a tua pureza incondicional, fariseu. Sustenta, porque Deus está esperando orações intencionais. Deus está aguardando orações, devoção e adoração intencional. Quem se escandaliza com o que Deus dá é quem não tem coragem de pedir. Vou falar de novo. Quem se escandaliza com o que Deus dá é quem não tem coragem de pedir. Deus não está escandalizado com o que Ele faz. Quem se escandaliza é você. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. O que é fé? Agora vamos à fé. O que é fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que eu espero, prova daquelas que eu não vejo. Vamos traduzir a fé em uma palavra no texto de acordo com o autor da carta aos Hebreus? Ter fé é criar expectativa. Então o que é ter fé em Deus? É criar expectativa na pessoa certa. Então vamos lá, o que é ter fé em Deus? Criar expectativa na pessoa. Vou perguntar, você responde sozinho. O que é ter fé em Deus? Criar expectativa na pessoa certa. Logo, o que move a mão de Deus é a expectativa que nós criamos nele, mesmo quando alguém julga desnecessário essa expectativa. Deus não está avaliando suas orações, seus pedidos e suas necessidades de acordo com a expectativa de quem está do seu lado. Deus não trabalha com as expectativas que as pessoas têm na gente. Deus trabalha com a expectativa que a gente tem nele. Segundo Reis, capítulo de número 4. O profeta Eliseu vai liberar uma palavra para a vida da sunamita, que tinha um marido avançado em idade e não podia dar a ela filhos. Aí ele diz assim: Geazi, vê o que ela deseja, o que ela precisa. Olha, ela falou que não precisa de nada, manda ela vir aqui. Essa mulher não está criando expectativa nenhuma, porque para ela qualquer palavra que aponte a gestação de um filho é tocar numa ferida antiga. Então ela não está gerando expectativa nenhuma, ela não quer receber nada e por isso não pediu nada. Manda ela vir aqui. Só que isso não é sobre a expectativa dela, isso é sobre a expectativa de Eliseu, que está incomodado pelo tanto que já foi abençoado e não fez nada por essa mulher. Então é ele que fica incomodado e diz assim: Geazi, manda ela vir aqui. Aí quando ela para na porta, ele não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá shalom Adonai, não dá nada. Ele olha para ela e libera a palavra. Neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. A mulher ouve a palavra, manifestação de incredulidade. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então responda com inteligência. Ela está gerando expectativa? Deixa eu ver se quem está aqui na sala, no Santíssimo aqui do lado, se eles estão ouvindo na mesma proporção. São mais crentes que vocês, hein? Então responda só quem está aí ao lado. Ela criou expectativa? Ela criou expectativa? Não, nenhuma, zero expectativa. Pelo contrário, diante da palavra profética, ela manifestou incredulidade. Não, meu Senhor, homem de Deus, não minta. A confusão na cabecinha dela. Ela acha que homem de Deus pode ser mentiroso e... Tadinha, tá no rolo, já recebeu muita gente em casa. Isso acontece com toda alma generosa. E aí veja bem, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas o texto continua, e o texto diz assim: no tempo determinado, a mulher concebeu e deu à luz a um filho, conforme Eliseu havia dito. Responda com inteligência: cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Mas foi a fé dela que fez cumprir? Ela manifestou fé ou incredulidade? Então veja, Deus não usou a expectativa dela para fazer cumprir, porque Deus não depende da expectativa que as pessoas têm na gente para fazer cumprir. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Tem gente aqui que está debaixo de um monte de palavra de falso profeta.
E eu só não tenho mais raiva do falso profeta do que tenho irritação de você. Porque só se espanta com o que Deus fala na rua quem não ouve Deus em casa. Por isso que você cai em engano. Mas vamos lá. Tem profeta que diz assim: tal coisa eu profetizei e não aconteceu porque você não creu. Tem coisa que é de verdade, é porque a gente não crê. Mas normalmente todo falso profeta gosta de utilizar esse tipo de justificativa quando a gente vai cobrar a profecia não cumprida. E aí numa hora dessa, leve essa para casa. Quando tu tiver uma profecia não cumprida de um falso que te entregou, que deveria ter acontecido não pela medida da tua fé, mas pelo nível de autoridade dele. Quando ele disser assim para você: é porque tu não teve fé para crer. Tu lança uma pergunta dizendo: fui eu que não tive fé para quê? Ou você que não tinha autoridade para profetizar? Porque ela não creu, mas recebeu. Por quê? Porque o que Deus fez não tinha ligação com o que ela queria receber. Tinha ligação com a autoridade que Eliseu tinha para entregar. Então, crendo ela ou não, aquela profecia iria se cumprir. E cumpriu. Porque Deus não usa a fé que as pessoas têm na gente. Deus usa a fé que a gente tem nele. Se eu fosse você, eu estava glorificando. Você sabe o que Deus está dizendo para você? Que teu marido que tu quer que se converta, e ele diz assim: crente eu não vou ser nunca. Deus está dizendo: não deixe isso te entristecer não, porque eu não estou contando com a fé dele, estou contando com a tua que ora, estou contando com a tua que jejua. É a tua fé que eu vou usar para fazer cumprir a minha palavra na vida daquele incrédulo. É a tua fé, não é a dele não, é a tua. Então veja, Deus trabalha de acordo com a nossa expectativa. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E 15, versículo 21 em diante. A cananeia gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não lhe respondia palavra alguma, mas estava ouvindo. Não pare de clamar só porque Deus não respondeu. O importante é que Ele está cheio da glória. Ele está ouvindo. Olha que mulher inteligente. Ela foi ali buscar por ela ou pela filha? Porque a filha era o quê? Quem lembra? Endemoniada, sugestão de ninho de demônios, possessão. Ela não suportava mais ver a filha daquela maneira. Então ela foi lá pedir a libertação da sua. Só que olha o clamor dela. Ela não diz: tem misericórdia da minha filha. Que mulher inteligente. Ela diz: tem misericórdia. Porque eu sei que tu não vai usar a expectativa de uma endemoniada, mas vai usar a expectativa de alguém que veio te buscar. Então veja, quem é o alvo da mulher? O alvo da mulher é quem? O alvo da mulher é quem? Vou melhorar, o alvo da mãe é quem? Mas para Jesus atingir a filha, ela se coloca no meio. Então olha o que ela está dizendo: o alvo é ela e a ponte sou eu. O alvo é ela e a ponte sou eu. Tem misericórdia, ela diz, de mim. Deus trabalha com a nossa expectativa. Camila, o que isso tem a ver com Marcos 5? Tudo é que eu estou começando de trás para frente, que é para ser mais rápido. Você tem que tirar da sua cabeça a ideia de que são as suas necessidades que farão Deus te socorrer. Esse relacionamento que você anda tendo com Deus está diminuindo, limitando o que Deus quer te entregar. 3 anos e meio de mentoria de Jesus com seus discípulos. E já no primeiro ano ele ministrava a seus discípulos dizendo assim: não quero que vocês andem ansiosos por coisa alguma, perguntando o que vão comer e o que vão beber. Vem comigo, olha o que Jesus está dizendo. Ele está aqui numa cruzada curando o cego, paralítico está levantando, surdo está ouvindo, mudo está falando. E os discípulos estão vendo isso acontecer e pensando: vai dar hora do almoço e não tem nada para comer. Meu Deus! A realidade é essa. Então veja, falta maneira de Deus encher a mente deles com a expectativa certa, porque eles só esperam o preenchimento de necessidades. Jesus abriu os olhos de um cego e eles estão pensando: será que a comida que temos vai dar para todo mundo que está aqui? O Senhor está dizendo: eu quero esvaziar tua mente de necessidade. E todo lugar que estava com escassez, eu quero preencher com expectativa de coisas grandes e firmes. Que tu espera
É isso que eu quero fazer na tua mente. Vou falar do jeito que Deus está mandando. Hoje, aqui, agora, Ele está dizendo: eu estou cansado de tocar no teu coração, eu quero tocar na tua mente. Quero que você abra a tua mente e pare de se relacionar comigo só por necessidade. Vou falar rasgado que é para você entender. Tu é bom de campanha. Tu é bom de campanha. Tu é crente bom quando Deus te aperta. E é por isso que tu vive no aperto. Porque só procuras Deus no aperto. Comece a procurar Deus na largueza. Quando Deus te abençoar, não vá para shopping gastar dinheiro, não. Venha para a casa de Deus, entregue uma oferta em ações de graça, faça um culto no seu lar. E depois me conta como é que vai transicionar a sua vida a partir dali. Pela maneira como você reage diante do que Deus faz quando te abençoa. Aí Ele diz: eu não quero vocês ansiosos com isso, porque vocês só ficam pensando nisso. O que vão comer, o que vão beber. E aí vocês não conseguem acessar as coisas do meu reino. Porque a escassez e a necessidade toma a mente de vocês, a vida devocional de vocês. Mano, vou falar rasgado. Você só ora com fervor quando não tem dinheiro para pagar a conta de luz, o aluguel, o seguro social. Deus está dizendo: eu vou corresponder de acordo com a sua. Vamos lá. Eu vou te corresponder de acordo com a sua. Só que se você só tem expectativa para pagar aluguel, só vai pagar aluguel. Não vai comprar casa tão cedo. Não vai. Se a sua expectativa é só no green card e você não pensa em mais nada, é o que você vai receber e mais nada. Camila, o que é isso? É maldição? Não, isso é lei. O que o homem planta, isso ele. Você precisa desenvolver expectativa nas coisas que só Deus pode fazer. E isso vai ampliar o seu entendimento. Veja, veja, veja. Por que eu estou falando isso tudo? Porque você tem que parar com essa ideia de não buscar a Deus intencionalmente. Isso está acabando com você. E sabe qual é o pior? Está fazendo você acreditar que é mais santo do que todo mundo só porque não tem coragem de pedir. Isso está acabando com o seu relacionamento. Isso te colocou num teto de concreto que nem campanha te tira. Sai disso, catuca dois aí, fala baixinho, diz: sai disso. Fala: sai disso, quebra isso hoje. Arrebenta com isso na tua vida hoje. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes e firmes. E firmes que tu não sabes. Deus está dizendo: deixa eu transicionar a tua fé para um novo nível de expectativa. Deixa eu te levar para um lugar mais amplo. Deixa eu te colocar num lugar de atuação mais larga. Deixa, ao invés de você o tempo todo me colocar na tua caixinha, vem comigo, sai da caixinha. Deixa eu explodir essa caixinha. Ao invés de você me colocar no seu entendimento, tenta mergulhar um pouquinho no oceano da minha sabedoria. Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance rosto. Pede a Deus. Faz prova dessa palavra. Faz prova dessa palavra. Faça prova dessa palavra que está sendo pregado hoje aqui. Passe em revista a sua vida. Veja, Jairo vai fazer o que nós precisamos aprender. Ele precisa das mãos de Jesus. Ouça isso. Jairo precisa das mãos de Jesus. Você leu isso aqui comigo no texto. Olha o que ele diz: rogo-te que venhas e que imponhas as... O que ele foi buscar? De quem? Ele quer de fato e de verdade o que Jesus pode. Isso. Responda aí com inteligência. Porque qual é a palavra, qual é o testemunho de Cristo naqueles dias? De acordo com o relato de Lucas, o testemunho de Cristo é esse aqui, ó. Que por onde ele passava, a todos quanto ele tocava,
estes eram curados. Então, vamos lá. Só era curado quem por ele fosse. Então, qual era a medida da expectativa das pessoas que seguiam a Jesus? Eu só posso ser curado se por ele eu for. Por que a multidão está apertando ele? Está todo mundo do lado do milagre, mas eles recebem o milagre? Porque a medida da expectativa deles é qual? Só posso ser curado se ele me... O testemunho de Jesus era esse. As pessoas ouviam as coisas que ele fazia e desenvolvia a sua fé em cima do que ouvia, porque a fé vem pelo... Isso, então qual era a medida da fé das pessoas naquele dia? Só posso ser curado, só vou receber aquilo que eu preciso se ele me... Então olha o pedido legítimo de Jairo. De acordo com a medida da sua fé, rogo-te que venhas em minha casa e que toque, impõe a mão sobre a minha filha para que ela sare e viva. A fé dele é essa: minha filha só vai ser curada se por ele ela for. O que vai acontecer no intermediário? Porque olha o que vai acontecer. Ele vai lá buscar as mãos de Jesus. E o que a gente tem que aprender? A fazer igual Jairo. Não é porque Jairo quer as mãos que ele não desce aos pés. E isso está numa ordem maravilhosa. Ó isso aqui. Então chegou um dos principais na sinagoga por nome Jairo, o qual vendo prostrou-se aos céus. E lá nos pés ele pedia as... De onde ele pedia as mãos? Adorando aos? De onde ele pedia as mãos? Buscando aos? De onde ele pedia as mãos? Descendo aos? Isso é adoração legítima. Isso é a destituição de toda hipocrisia. É dizer, vim porque preciso, mas não é porque preciso que não reconheço quem tu és. Tu és o Filho do Deus vivo. Eu preciso, se subordine, desça. O Senhor está dizendo, eu não tenho problema nenhum em atender o que você precisa, mas você também não pode ter problema em se subordinar à minha autoridade. Desça e reconheça que sem mim você não vive. Desça e reconheça que sem mim você não consegue. Desça e reconheça que sem mim você não tem. Desça e reconheça que quem abre a porta sou eu. Desça e reconheça que quem cura sou eu. Desça e reconheça que quem te alegra sou eu. Quem te anima sou eu. Quem te levanta sou eu. Quem faz e acontece sou eu. Desça! Desça! Não há problema em criar a expectativa que ele faça. A questão é como você pede. Caberia aqui uma pergunta de reflexão. É por saber quem ele é que ele busca o que ele faz? Ou é por saber que ele faz, que ele adora quem ele é? Desceu. Deus está dizendo, tudo que você quer, vem da minha mão. Davi tem um salmo de adoração onde ele diz assim: todos esperam que tu lhes dê o sustento. Todos. Quem crê em Deus espera, e quem não crê também está esperando sem saber. Todos esperam que tu lhes dê o sustento. Olha o que ele diz: se tu mandas a chuva e rega a terra, nós comemos. Se recolhes as nuvens, perecemos. Todos, ele repete, esperam das tuas mãos o sustento. O ateu que não reconhece a Deus depende de Deus. Todos esperam. Então se subordine. Estou falando isso aqui porque tem gente que pensa assim: eu queria, mas não tenho coragem. E Deus está dizendo, a mesma coragem que você tem que ter para adorar é a mesma que você tem que ter para pedir, é igual. Porque tudo que você quer das mãos não virá das mãos, virá da adoração que você entrega aos pés. E posso lhe falar uma coisa? Os pés são o lugar mais alto que alguém pode chegar diante de Deus. Desce, reconhece, pede as mãos. Aí vamos lá. Aí Jesus diz assim: vou com você. E o João escreve dizendo, Marcos escreve dizendo, e foi Jesus com ele. Então responda para mim, quem foi com ele?
Foi com quem? Então ele atendeu a oração, o pedido, o clamor dele, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. E tem coisa melhor do que isso? Olha isso. Ele tem um problema em casa, sim ou não? Sim. Só que ele já está indo com a solução. Tem a morte em casa, mas ele já está indo com a vida. Tem a doença em casa, mas ele já está indo com a cura. Então tá com Jairo o que ele precisa. Se fosse nos dias de hoje, eu vejo Jairo já pegando o telefone e dizendo: mulher, te acalma, o homem está comigo. E ele dizendo: manda uma mensagem aqui para ela, Jesus. E Jesus dizendo: não temas, creia. E ela ouvindo no acelerado: não temas, creia. Ela já ia ficar tranquila, sim ou não? Sim ou não? Porque ele tem palavra e ele cumpre palavra. Jesus cumpre palavra, sim ou não? É homem para que minta? Filho do homem para que se arrependa? Falaria e não cumpriria? Então quem tem uma palavra já tem tudo. Aí o que Jesus está dizendo aqui é: por que tu está perdendo a estribeira então? Por acaso eu menti quando disse para você que salvaria? Decamanto, rebaço. Eu menti quando eu disse que te traria para essa terra e que te sustentaria? Eu menti quando eu falei que ia te dar uma empresa? O nome que se dá aqui quando você organiza uma empresa também é CNPJ, não? Como chama? No Brasil é CNPJ. Você cria uma documentação e sua empresa ganha um CNPJ. Se eu abro uma empresa aqui, qual é a numeração? O que se refere à empresa que eu tenho? EIN number. É isso aí, dei valor. Jesus está dizendo: quando eu te falei que eu ia te dar isso, eu estava mentindo? Sou fraco agora? Dependo de circunstância favorável agora? Tenho eu medo de tempestade? A síndrome do pânico está perturbando você. Para mim ela não está fazendo nada. Ei, canchou. O Senhor está dizendo: quem toma Rivotril é você. Eu estou bonzinho. Ele está dizendo para você hoje aqui: porventura eu mudei porque você adoeceu? Ou vou eu mudar a circunstância? Vou mudar a promessa por causa da circunstância? Deus está dizendo: com problema ou sem problema, minha promessa se mantém. Com luta ou sem luta, minha palavra se mantém. Quem muda é você, eu não mudo. Eu não mudo, minha palavra se mantém. Ou você acha que eu mudei a minha palavra em razão do que está acontecendo no meio do caminho? Eu vou cumprir, diz o Senhor. Eu vou cumprir. Espírito. Sinta a presença do Espírito Santo dizendo para você: estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Estou encarregado de fazer cumprir o que Ele te prometeu e eu vou fazer. Sou eu quem convenço, sou eu quem levanto. Eu vou fazer. Mas você olha para a sua capacidade e você diz: não tem como Deus fazer. Olha como é que eu tô. E Deus está dizendo: e tu achavas que eu contava contigo? Não te chamei no teu nome, te chamei no meu nome. Então Jesus vai com ele. Eu imagino ele tranquilo, pensando assim: se ele foi, já era. Esquece. Se ele foi, eu imagino ele indo buscar assim, né? Quebrantado, igual o arrozinho de terceira aos pés. E voltando assim. Tá comigo. Aí, ó. Filho do Deus vivo, vai lá em casa. Só que no meio do caminho tem alguém que criou uma expectativa maior do que a dele. Quanto maior a expectativa, maior a velocidade da entrega. É a mulher do fluxo de sangue, é hemorrágica. Lembra dela? Quantos anos é hemorrágica? 12 anos hemorrágica. Aí vai essa mulher. A expectativa é gerada em cima do que você ouve. Quem lembra disso? Tudo que Jairo ouviu de Jesus era que ele tocava. Tocou no esquife que trazia o corpo do filho da viúva de Naim, e o menino levantou. A todos quanto ele tocava, estes eram: então vou levar ele lá em casa para ele tocar na minha filha.
Maravilha, essa é a minha fé. Então vamos bora lá. Aí no meio do caminho tem uma mulher que é tida como imunda naquela sociedade, porque de acordo com a lei de Moisés, ela não pode ser... Porque tudo que toca nela fica imundo por causa do sangue, que era o motivo da sua enfermidade. Mas na vida dos... Ele quer fazer diferente para você tirar a fé da caixinha. Se ela compara a vida... Ei, quem compara a vida não vive a fé. Se ela compara a vida dela aos outros, qual é o testemunho que ela ouvia? Porque o texto diz que ela ouvia falar de Jesus. E foi isso que foi dando a fé nela. Só que o que ela ouvia? Que a todos quanto ele tocava, estes eram... Aí ela ia pensar, sou imunda, então babou pra mim. Nunca eu vou ser curada se ela comparasse a vida dela com a vida dos outros. Nunca eu vou ser curada porque ele não pode me... Só que olha essa mulher inovadora. Eu quero declarar sobre a tua vida uma fé inovadora. Eu quero ministrar sobre a Assembleia de Deus em Getsemane. Ideias simples, porém inovadoras. Olha a ideia dessa mulher. Ele pode curar? Pode, mas só se ele tocar. Se ele tocar, cura quando ele toca. Quando ele toca, cura. Se ele tocar, é curado. Quando ele cura, toca. Quando ele toca, cura. Tá ela em casa. Pô, mas esse homem vai passar aqui. Eu não posso perder isso, não. O que eu vou fazer? Eu quero profetizar que antes do ano terminar, o Senhor vai te visitar com um sentimento de inconformação. Como quem diz assim, não, eu não posso perder a oportunidade. Eu vejo, tá? Eu estou dizendo que eu vejo. Eu estou imaginando na minha mente ela andando e dizendo, só é curado se tocar. Se ele toca, é curado. Quando ele toca, é curado. Se ele cura, só cura por intermédio de quem é tocado. Mas ele não pode me tocar. Ele não pode me tocar. Ele não pode me tocar. Ele não pode me tocar, mas... E se... E se... Deus gosta de gente que tem um e se na mente. Mas e se eu tocar? Aí ela começa. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela determina. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E tá Jesus indo com Jairo, para casa de Jairo. E a mulher tá, eu vou tocar e vou ser curada. A expectativa dela, vou tocar e vou ser curada. Quando Jesus passa, ela esbarra os dedos na orla das vestes dele. E o texto diz assim, ó, e na hora estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo, está livre daquele flagelo. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Olha a expectativa dessa mulher. Ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Não. Que presença gloriosa. Jesus está aumentando. O Lucas disse aqui, aumente as suas expectativas. Olha. Na hora, Jairo tinha que esperar Jesus caminhar até a casa dele. Tinha que abrir a porta, mostrar onde estava a menina e colocar a mão, porque a fé dele era que a menina só seria curada se por ele fosse. A mulher não pode viver essa realidade. Então qual é a dela? Vou lá e vou receber. Então analise comigo a história real. Ela pediu para ser curada? Não, vem. Eu sei que ela dá um pouco de inveja. Mas seja fiel ao texto. Ela pediu para ser curada? Mano, a braba foi lá. Pegou o que queria, não pediu. Se Jesus não chama, nem obrigado. Ela dá. Foi ele que virou. Alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta. Não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou porque de mim foi retirado o poder. Alguém veio aqui, tomou. Alguém veio aqui, não pediu e levou. E tá ele procurando ela.
tremendo, apavorada. Fui eu, Senhor, quem te tocou. Eu senti porque de mim sai o poder. Abusada. Veio aqui, pediu e levou. Não pediu e levou. Eu digo, Deus, te faz campanha atrás de campanha pedindo uma bênção. Tu demora um tempão para responder a gente. Essa abusada rompe a multidão, toca na orla do tecido e recebe na hora. E o Senhor sempre diz para mim a mesma coisa. São vocês que gastam tempo pedindo para usar o que eu já dei. Ela foi lá e tomou. O que vai acontecer? Jairo vai ver a mulher, porque se ele é o principal da sinagoga, cabe a ele deixar ela fora da sinagoga. Whispers fade into the street, lonely echoes we repeat, lost in shadows where we meet. Voices soft like velvet air, secrets floating everywhere. Feel your heartbeat like a prayer, two souls tangled in despair. In the shadows we fade. Pieces of a shattered, lost that search but never see. You and I eternally dancing in this revelry, chained to our own memory. Lights are dim, the world is hushed. Every touch a gentle rush. Darkness wraps us in its clutch. In this dream we both are. Lost in shadows, finding no peace. Shadows we fade. In the shadows we break. In the shadows we find pieces of a shattered mind. Quem é o principal da sinagoga? O que o principal da sinagoga faz? Ele tem que cuidar da sinagoga. Se essa mulher por algum acaso quisesse entrar na sinagoga por saudade de ouvir a palavra, ou no pátio, como era costume, tira essa mulher daí. É impressionante ver a excluída receber
o que ele precisava na frente dele. Só que veja, vou encerrar aqui, prometo, também não aguento mais. A expectativa dele quando foi buscar a Jesus era curar uma menina enferma. Sim ou não? Sim. Ele diz: rogo-te que impõe a mão sobre a minha filha para que ela sare e viva, porque ela estava a morrer. Mas já estava morta? Então responda com inteligência. A mesma fé para curar um doente é a mesma para ressuscitar um morto? Sim ou não? Sim. Então por que tu não levanta morto nenhum nos velórios? Vocês são muito emocionados, é isso que me irrita. A gente quer responder na emoção. Vamos falar a verdade. Quem aqui já impôs as mãos sobre alguém, orou, a pessoa estava com uma dor de cabeça ou uma febre e aquilo deixou enquanto você orava? Levante a mão, levante a mão. Homens e mulheres de Deus, levante a mão. Amém. Isso é fé. A autoridade tocou, a febre deixou, a dor de cabeça foi embora. Tem gente aqui que já levantou até gente do leito. Foi lá, orou, a pessoa estava na UTI, recebeu alta. Sim ou não? Sim. Mas quando você vai no velório, o morto levanta? Então não me irrita, só fala a verdade. A fé que se usa para curar um doente é a mesma fé para levantar um morto? Não. Tem gente que está na dúvida, essa tua cara amarrada te denuncia. A fé é diferente, irmão. Eu não sou eu que estou inventando não. Camila, a fé tem tamanho? Óbvio que tem. Jesus disse que se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, se você olhasse para uma montanha e dissesse: saia daí, se lance ao mar, ela ia te obedecer. É isso mesmo que você entendeu. Significa que a tua fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. E mesmo assim, olha quanta coisa tu está vivendo. Imagina se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda. Não sou eu que estou dizendo. Quando a tempestade açoita a embarcação onde Jesus está e ele está dormindo, ele se aborrece dos discípulos acordarem ele. Está na Bíblia. A embarcação açoitada, vento, e eles pensam: ih, vai naufragar. E Jesus, dormindo o sono do justo, devia de ter um sono pesado, porque ele era o justo. Tanto é que a tempestade está comendo solto e ele não acorda. Aí os discípulos vão lá: mestre! Acordaram ele, tinha até uma almofadinha. Não te dá que pereçamos, reaja, faça. Ó, Jesus levantando de mau humor. Incrédulos, irado, ele está irado. Até quando me terei convosco, homens de... Então vou perguntar: a fé tem tamanho, sim ou não? Sim. Olha o que ele disse para Canané, que a gente pregou aqui: ó mulher, grande é a tua fé. O que ele disse para o centurião? Nem em Israel eu vi tamanha fé. Então a última vez que eu vou perguntar, desamarra essa cara. A fé, a expectativa necessária para curar um doente é igual a que é necessária para levantar um morto? Não é, minha filha. Se é, então não deixa ninguém mais ficar em velório na tua família. Não é igual. Não é igual. Então veja, quando Jairo procurou Jesus, ele foi lá para levantar um morto? A expectativa dele era o quê? Curar um doente, a sua filha. Só que no meio do caminho, o que você pensa que veio para atrapalhar a sua chegada é o que vai transicionar a sua fé para o ponto que ela precisa. Porque qual é a fé dele? A menina só pode ser curada se por ele for. Só que no meio do caminho ele vê que Jesus não toca na mulher, mas ele é tão poderoso que a mulher, em tocar na orla das vestes dele, recebeu. Diga para mim, diante disso, a fé dele deveria ser aumentada, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. E é necessário que ela seja, porque a fé para levantar um morto é diferente da fé para curar um doente. Tem coisa que está acontecendo no meio do caminho que parece que te impede de viver a realização do que você pediu. Mas é porque Deus está dizendo: até você chegar onde você quer, vão acontecer coisas que vão fazer de tudo para você perder a expectativa. Só que eu não ajo por necessidade, eu só ajo mediante a sua. Então eu vou permitir algumas pessoas receberem o que você pediu na sua frente.
Não porque eu quero te humilhar, mas porque para você receber o que agora precisa, eu vou ter que aumentar a sua. Porque no meio do caminho a menina morreu no meio do caminho. Enquanto está ele indo com Jesus para casa, o pessoal que estava na casa chega do lado dele e diz assim: Jairo, não importune mais o mestre e a menina. Isso é um balde de água fria. O que eles estão dizendo? Sai fora. Esquece o que você queria. É o que a vida vai fazer com você todos os dias. Você vai ver pessoas que chegaram depois de você receber antes. Só que você tem que ser um Jairo. Alguém que ao invés de olhar e dizer: desgraçado, recebeu na minha frente, você vai ter que olhar e dizer: isso aconteceu para aumentar a minha fé. Significa que a fila está andando. Significa que o homem é poderoso. Aonde ele passa, ele faz e acontece mesmo. Dependendo do que Deus vai fazer na frente de alguém, o que ele está passando para você, a mensagem não é espera. O que ele está passando para você, a mensagem é: aumenta a fé. Porque se eu faço isso com quem está no meio do caminho, imagina o que eu vou fazer quando chegar na tua casa. Jairo precisava naquele momento de algo maior do que a mulher do fluxo de sangue. Ela queria cura, ele precisava de ressurreição. Então era importante se comportar de maneira a edificar a fé mediante o que Deus estava fazendo na vida do outro. Olha para cá. Qual é o seu comportamento quando você vê as pessoas recebendo na sua frente o que você pediu para receber lá atrás? Você espragueja? Você amaldiçoa? Ou você é um Eliseu? Eliseu viu Elias subir e a capa desceu, como evidência de que ele recebeu o que ele pediu ao ver Elias subir. A aplicação profética aqui é: qual é a sua reação quando vê alguém? O que o céu pode derramar sobre você quando você vê alguém? O céu vai derramar sobre você a maneira como você se comporta quando vê outro receber o que você queria. E isso não é ruim, isso deve ser bom. Por quê? Porque você vai precisar desse coração que está sendo forjado no meio dessa dificuldade, para ver Jesus levantar quem antes você achava que só precisava de cura, mas que agora precisa de ressurreição. Aí eles dizem: Jairo, por que importunas o mestre? A menina morreu. Aí Jesus responde. Completa aí para mim e diga: Jesus responde. Complete aí: Jesus? Jesus? E eu te pergunto, quem ele responde? O povo que veio trazer a notícia ou a Jairo? Quem ele responde? Você espera que Jesus responda quem te afronta. E Jesus está dizendo: não tenho compromisso com quem... Eu vou responder você, eu vou animar você. Eu vou manter meu compromisso é manter a sua expectativa. Já viu quando você está quase desistindo? Aquele dia que você diz assim: tá bom, Jesus, não vou perder a salvação por causa do que eu te pedi para fazer e tu não fez. Não, vou continuar crente, mas também não quero mais saber de profecia. Aí é nesse dia que Deus levanta o vaso mais histérico. Te digo eu assim: vou eu fazer como te prometi. Daqui a pouco você está chorando dizendo: desgraça de expectativa. Eu não queria esperar mais nada. Beleza, já estou eu aqui de novo. O mundo vai dizer para você assim: ó, pare de esperar, assim você não se frustra. E a fé vai dizer para você: vá se frustrando. Ela vai pelejar e ela vai lapidar o aumento da sua expectativa. Jesus trouxe você hoje aqui para dizer: mantenha a expectativa. Por quê? É na manutenção da expectativa que você tem que eu vou te transicionar para uma fé que você ainda não tem. Foi no caminho, ao ver o que aconteceu na vida da mulher do fluxo de sangue, que Jesus disse para Jairo: não temas, crê. O que ele está dizendo? Mantenha aqui, que eu vou fazer mais do que você me pediu. Ele pediu para a menina ser curada. Jesus não curou. Jesus? Olha o que Jesus está dizendo: mantenha a fé que você tem aqui, que lá na frente eu vou acrescentar que você não tem. E vou fazer. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé do teu lugar em nome de